Boa noite, turminha. Hoje nós estamos aqui numa situação atípica para conversarmos, não é? Para falarmos de nossa matéria, porque é uma situação que não é corriqueira do dia a dia. Bom, mas todos nós sabemos, vocês sabem, eu sei do que está ocorrendo no Brasil e no mundo, a questão da pandemia do Covid-19. E nós temos que cumprir essa quarentena que foi proposta aí pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, seguindo as orientações da OMS. Então vamos cumprir a quarentena, vamos lavar nossas mãos com água e sabão diariamente, não vamos sair de casa, não vamos manter contato com vizinhos, com pessoas de fora do seu convívio social, de dentro da sua casa, tá? É um isolamento social e temos que cumpri-lo. Vamos fazer uma aulinha de 10 a 15 minutos para que vocês possam dar continuidade, dar sequência à matéria de vocês. Bom, nós terminamos na última aula que nós tivemos, não é, em sala de aula, o capítulo 3. E agora vamos dar seguimento à nossa matéria e vamos falar do capítulo 4, ou seja, os movimentos sociais dos negros, indígenas e mulheres no pós-abolição, não é? E até os dias de hoje. Bom, nós vamos conversar falando sobre os negros no pós-abolição. Nós sabemos que os escravizados, eles participaram muito das lutas pela abolição, e essa participação ela foi de várias formas, ou seja, de que formas foram efetivadas lutas pela abolição por parte dos escravizados. Bom, eles participaram com o quê? Com revolta, formando quilombos, com resistência cultural e entre outras resistências, outras lutas que eles tiveram. Bom, e a luta pela abolição, ela vai assumir grandes proporções em todo o país, até que a nossa princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea, a lei que declarava extinta a escravidão no Brasil. E essa lei, ela foi comemorada com muita festa pelo Brasil inteiro, tá? Houve festas, bailes, e isso varava as noites durante um bom período de tempo em todas as cidades do Brasil praticamente, principalmente nos grandes centros, onde havia uma grande quantidade de escravizados, agora ex-escravos. Bom, e como se deu esse processo, como ficou a situação dos negros após a Lei Áurea? Passada essas comemorações, agora estamos falando sobre o mundo do trabalho do ex-escravizado, do negro no Brasil. Passadas as comemorações, os libertos eles procuraram se firmar socialmente como pessoas livres. Nas áreas rurais onde eles trabalhavam para os antigos senhores, eles começaram a negociar com esses senhores suas permanências nas fazendas em troca de salário, do direito de ter a própria roça e também de um tratamento digno como cidadão. Muitas vezes, ao ver que o tratamento dispensado a eles continuava o mesmo, ou seja, eram tratados ainda como escravos, os libertos eles iam para terras devolutas, ou seja, terras abandonadas, onde ali iam cultivar mandioca e criar animais. Ou, se não fosse nessa situação, eles se mudavam para cidades em busca de uma vida melhor. Nas cidades, ou nas grandes cidades, alguns deles conseguiam se empregar nas fábricas que surgiam nas grandes cidades naquela época, com o desenvolvimento, não é, da industrialização. E outros continuavam desempregados, andando pelas ruas dessas cidades, pois a maioria dos empregos daquela época eram dados aos imigrantes europeus que vinham para o Brasil. Era uma forma que esses burgueses, que esses donos dessas empresas, eles viam para poder branquear a situação, ou seja, tornar uma civilização brasileira mais branca.
Outros ainda viviam aí nas cidades de fazer bicos em troca de pouco dinheiro que recebiam. Os libertos também eles tinham um outro problema. Eles tinham de enfrentar o racismo e a violência policial, que os impediu aí de circular livremente pelas ruas dessas cidades, ou até mesmo de praticar a religião que eles tinham, fossem elas muçulmanas ou religião de matriz africana. Nesse contexto, não é, de racismo e violência no Brasil, no pós-libertação, na pós-Lei Áurea, vai surgir a imprensa negra. Mas, tio Marlon, o que é isso de imprensa negra? Bom, a comunidade negra ela nunca deixou de lutar pelos seus direitos. Então, dessa forma, eles criaram jornais próprios. E esses jornais criados por eles eram chamados de imprensa negra, porque nesses jornais trabalhavam aí somente negros. Os primeiros jornais editados por negros datam do final do século XIX. E dentre eles nós podemos citar A Pátria, 13 de Maio, O Exemplo. Esses jornais todos circularam em Porto Alegre. Depois vieram outros, como a Pérola, o Baluarte, o Menelique, o Clarim da Alvorada, o Cosmos e mais alguns outros, espalhados por todo o Brasil. Nas primeiras décadas do século XX, o tema predominante desses jornais era principalmente a denúncia de racismo, da falta de oportunidade e da violência que os negros libertos sofriam. Esses jornais eles publicavam também matérias sugerindo um comportamento à população negra, ou seja, como o negro deveria se comportar, estimulando aí ao negro a sua autoestima e valorizando também as suas formas de associação e participação política. Também homenageavam personalidades negras, elevando-as ao status de heróis, e também aí divulgavam bailes, bem como salões de festas onde esses bailes eram promovidos, onde era permitida a entrada de negros, pois nessa época o racismo era tão grande que os negros tinham os seus direitos de frequentar alguns locais cerceados por políticos, por brancos, por empresários, como se fossem melhores do que todos os demais. Bom, os negros se encontravam geralmente em salões alugados para bailes, onde eles podiam frequentar, onde exibiam suas danças, a elegância de gestos e os modos que convinham aos homens e mulheres de cor, na linguagem que se falava na época. Bom, nesse contexto vai surgir também a Frente Negra Brasileira. Essa Frente Negra Brasileira ela foi fundada em 1931 e o que foi isso? Foi um movimento de luta contra o racismo. Seus fundadores, todos eles negros, foram Raul Joviano, José Correia Leite e Francisco Lucrécio. Tá? A sede dessa entidade ficava em São Paulo e os seus integrantes eram respeitados paulistanos, ou seja, porque para ingressar, para se filiar à Frente Negra Brasileira, só podia ser admitido em suas fileiras pessoas que dessem provas da sua honestidade na vida pessoal, ou seja, não era qualquer um que podia ingressar nas fileiras da Frente Negra Brasileira. Essa Frente Negra Brasileira lutava pelos direitos dos negros, promovia cursos de alfabetização de adultos e houve até mesmo, ou seja, inclusive, a proposta de criar uma escola para eles, ou seja, para ministrar cursos aos associados. Essa escola teria o nome de Liceu Palmares e hoje é equivalente aos cursos que são oferecidos nos ensinos fundamental e médios
esse mesmo que você estuda, esse que os do primeiro, segundo e terceiro ano estão estudando e que vocês estarão a partir do ano que vem. Uma das maiores vitórias da Frente Negra brasileira foi que ela conseguiu colocar 400 afrodescendentes na Força Pública de São Paulo, que hoje seria uma Polícia Militar de São Paulo. E essa Força Pública nunca na história dela havia aceitado negro em sua corporação, ou seja, nos seus pelotões. E eles conseguiram nessa época colocar 400 afrodescendentes nas fileiras da corporação da Força Pública de São Paulo. Em pouco tempo, essa Frente Negra ela já tinha reunido em todo o território brasileiro cerca de 600 mil filiados, espalhados aí por vários estados, né? Seus dirigentes, por conta disso, resolveu transformá-la em um partido político, mas esse partido nunca veio a disputar uma eleição. Por que não veio disputar uma eleição? Porque em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas vai instalar no Brasil uma ditadura e vai pôr na clandestinidade e fechar todos os partidos políticos do Brasil. Então, não vinga esse partido, não é, da Frente Negra brasileira, mas ficou marcada na história a luta deles por melhoria da situação dos negros. Os negros também lutaram por uma inserção no mundo da cultura. E em 1944 foi fundado no Rio de Janeiro o TEN, ou seja, Teatro Experimental Negro. Então, essa luta dos negros vem perdurando desde antes da Lei Áurea até os dias de hoje. Agora nós vamos falar sobre os indígenas na República. Com a proclamação da República, ocorreu uma mudança importante na abordagem da questão do indígena no Brasil. Ele não era mais visto como um bom selvagem como era visto anteriormente. A República não olhou para o indígena, e sim para as figuras, não é, históricas do Brasil, que o Brasil tinha nos seus livros de história. Quais eram essas figuras? Principalmente a do Tiradentes e dos Bandeirantes. Por que o Tiradentes? Porque Tiradentes se opôs à monarquia. Havia uma proclamação da República, o Brasil não era mais monarquia, era república, então eles optaram por escolher Tiradentes como o herói da República. Já os Bandeirantes, que caçavam os índios, esses foram transformados em heróis por quê? Porque foram figuras decisivas para a expansão e a formação do território do Brasil, segundo aí os republicanos. Os hábitos e costumes adquiridos pelos bandeirantes, esses hábitos e costumes dos indígenas, foram praticamente esquecidos. A língua tupi, que era usada no Brasil desde o Brasil colonial, em todo o território colonial brasileiro, durante os primeiros séculos, como língua geral do Brasil, ela também foi esquecida. Já a ideia de guerra justa para justificar a escravidão indígena, ela foi revalorizada, ela veio à tona novamente. No campo econômico, o avanço das fazendas de café rumo ao interior do Brasil vinha se fazendo por meio de quê? Da tomada de terra dos indígenas e também da vida desses indígenas que acabavam morrendo para lutar pelas suas terras. Na época, alguns homens públicos também chegaram a defender o extermínio dos indígenas, ou seja, vamos matar todos, acabar com tudo, para que a civilização pudesse triunfar. No início do século XX, a questão indígena ela passa a ser um problema nacional, passa a ser abordada de outra forma, e ela precisava ser resolvida. Surgiram então diferentes propostas para resolvê-las, e uma delas foi o quê? A criação do SPI, ou seja, Serviço de Proteção aos Índios, cuja função era prestar aí uma assistência maior aos indígenas brasileiros. Bom, por sua
habilidade no trato com povos indígenas no Mato Grosso. Nós estamos falando agora do tópico do Estado brasileiro, povos indígenas e o Marechal Rondon. O Marechal Cândido Rondon, ele vai ser convidado pelo governo para dirigir a SPI. A principal meta de Rondon era a integração total do indígena à nação brasileira. Rondon propunha os seguintes passos para integrar: primeiro, a atração, ou seja, atrair o índio; depois, a pacificação, ou seja, ter a paz entre os índios; e depois a civilização, ou seja, a instrução do índio. Essa visão, então, ele esteve presente também no Código Civil de 1916. Esse Código Civil de 1916, ele definiria que o indígena como ser incapaz, ou seja, que o indígena não tinha capacidade, ele era um ser, um cidadão incapaz de cometer atos criminais, por exemplo. Mas o marco legal da questão indígena foi a Lei 5.484 de 1928, que colocava o indígena sob a tutela do Estado. Os indígenas foram classificados por essa lei como nômades, aldeados e incapazes de responder por seus atos. São inimputáveis, tá? Não são capazes de responder pelos seus atos. E qualquer coisa que cometessem infracionalmente, eles só poderiam ser presos com a permissão do SPI. Depois já temos aí a Era Vargas, né? Nos anos 1930 e 1940, uma onda de nacionalismo vai atravessar o nosso continente, o oceano, né? E chegar ao continente americano. E vai levar aí uma revalorização da figura do indígena em vários países. Entre esses países, o México e o Brasil. Esse novo olhar para os povos indígenas se fez presente na Constituição de 1934, a primeira Constituição a citar os indígenas e a tratar o seu direito à terra. As duas Constituições seguintes, de 1937 e 1946, elas mantiveram essa mesma posição quanto à posse da terra pelo indígena. É preciso reconhecer, no entanto, né, nós temos que reconhecer que a política indigenista do SPI, ela teve um resultado desastroso, pois resultou aí em perda de muitas vidas e também das terras indígenas. Por volta de 1955, a população indígena, para vocês terem uma ideia, era de apenas 100 a 150 mil pessoas. E muitos povos que começaram a ser contatados pelo SPI em 1910 tinham sido reduzidos a uns poucos indivíduos ou simplesmente extintos do território brasileiro. Bom, a gente termina assim com a parte dos indígenas e vamos entrar na parte do movimento das mulheres. A partir do advento da República, ou seja, da proclamação da República, também as aspirações das mulheres elas foram mudando conceitualmente. Elas passaram a reivindicar o acesso pleno à educação, que era a forma indispensável à autossuficiência econômica da mulher, e também o direito de votar e de serem eleitas, que era a causa indispensável à cidadania plena da mulher. A Constituição de 1891, ao contrário, deixa eu adiar aqui o meu reloginho, a Constituição de 1891, ela negou o direito da mulher ao voto. Duas mulheres, a advogada Mirtes Campos e a professora Leolinda Daltro, elas tentaram se alistar para votar, mas não conseguiram, elas tiveram aí seus pedidos negados. Leolinda, ela não se deu por vencida e vai reagir e funda em 1910 o Partido Republicano Feminino. E em 1917 ela passa a organizar passeatas, e uma dessas passeatas com 84 mulheres no centro do Rio de Janeiro. No mesmo ano,
um deputado socialista chamado de Maurício de Lacerda, ele vai apresentar, não sei se influenciado ou não por essa passeata de Leolinda, ele vai apresentar um projeto de lei que era favorável ao voto feminino. Mas esse projeto ele não vai chegar a ser discutido no plenário da Câmara dos Deputados, porque naquela época as autoridades elas se opunham às lutas das mulheres por seus direitos, e também a imprensa ajudava esse machismo, né, no Brasil na época. Ela engrossava o coro aí antifeminista, ridicularizando as mulheres, né, as demandas das mulheres com piadas, charges de mau gosto nos jornais e também com ilustrações, não é, de mau gosto contra as mulheres. É nesse contexto que uma feminista chamada Berta Lutz, ela chega da Europa em 1918, disposta a lutar pela emancipação da mulher no Brasil. Bom, anos 60, pílula, mini saia e calça Saint-Tropez. Bom, enquanto os negros lutavam por direitos que a sociedade lhes negava, né, lhes subtraía, as mulheres também elas começam a mostrar a sua força. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, o movimento feminista ele vinha crescendo e mobilizando no mundo inteiro milhões de mulheres. Em 1960, com a liberação ao público da pílula anticoncepcional, vai se dar um marco aí no início de uma verdadeira revolução sexual no mundo. A pílula, que era vendida em qualquer farmácia, permitia a mulher decidir se ela queria ou não engravidar. Era uma simples escolha da mulher e possibilitava a ela também uma vida sexual mais intensa, mais ativa. As mulheres passaram então a debater e a denunciar a crença vigente na época de que elas eram incapazes para a vida intelectual e inferior ao homem. A moda dos anos 60 também, ela ajuda na construção dessa nova mulher que surgia após os anos 60. Menos tímida e muito mais confiante nas coisas que elas iam fazer. O uso da calça estilo Saint-Tropez, que colocava o umbigo de fora para as mulheres, né? E o uso da mini saia são invenções desse tempo. Elas se enganjaram aí também na luta política. Em várias partes do mundo surgiram organizações feministas que promoviam debates, publicações, cursos e levavam milhares de mulheres, né, milhares de manifestantes às ruas para exigir salários e direitos iguais aos dos homens, a aprovação do divórcio e também o direito a certo número de vagas no funcionalismo público e nas universidades. Todos esses direitos eram cerceados às mulheres. Bom, turminha, terminamos aí o nosso capítulo 4, rápido, corrido, mas é uma forma que nós tivemos para podermos conversar nesse período de isolamento. Bom, lavem suas mãos com bastante sabão, água corrente, não saiam de casa, mantenham-se no isolamento, na quarentena e espero em breve poder estarmos juntos novamente. Beijão do tio Marlo, nos vemos em breve, se Deus assim nos permitir. Oremos por nossa nação e pelo nosso mundo para nos livrar aí dessa enfermidade, tá? Beijão, turma.